Não sei se vai pegar, porque eu vou falar ali na frente. Acho que pega assim. Não veio hoje de dentista, né? Então, deixa eu
Boa noite. Hoje uma assistida já abriu o nosso livro. Nós vamos ler e vamos ver o que reserva para nós, que ensinamento nós precisamos ter na leitura desse livro tão abençoado, mas também colocar em prática, né? Para quem tem o livro, aqui é o 54. Não se pode muito. Não podemos muita coisa, quando o obsediado prefere a vida desregrada. Não podemos muita coisa, quando o alcoólatra se compraz no vício. Não podemos muita coisa, quando aquele que sofre pelos erros cometidos não quer mudar de vida. Não podemos muitas coisas, quando a pessoa amada prefere não ouvir os nossos conselhos. Por maior que seja o nosso desejo, não podemos, entre aspas, à força, mudar aqueles que amamos. Mesmo nós, que já habitamos há algum tempo o plano espiritual, não temos poder para modificar a conduta daqueles que amamos e que ainda permanecem no corpo, a menos que eles se decidam pela mudança interior. Uma mensagem através de um médium ajuda. Uma intuição num momento difícil, uma conversa durante o sono do corpo, são os únicos recursos disponíveis que podemos utilizar para ajudar os que ficaram no corpo. Portanto, meu amigo, não queira viver a vida do outro. Apenas ore e aguarde a iniciativa da pessoa amada para que se possa fazer mais. Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos agradecer a Deus. Nós estamos aqui. Nós sempre falamos, a espiritualidade com certeza trabalhou para que cada um de nós pudéssemos estar aqui. Só nós sabemos quais as dificuldades que nós tínhamos e estamos aqui. Então, um momento de gratidão à espiritualidade tão querida, que nos quer ver progredindo espiritualmente, evoluindo, para que a gente possa alçar os nossos voos também, para que a gente possa estar melhor com todas as dificuldades que a vida nos traz, que um dia nós prometemos na espiritualidade que iríamos fazer o nosso melhor. Então, a partir do momento que estamos aqui ou mentalizamos a nossa casa, já estamos recebendo fortalecimento. Então, o momento é de gratidão. Sempre será de gratidão. Com as bênçãos do nosso Pai Maior, fazendo a oração que o nosso irmão nos deixou, com carinho, com a alma, com aquela vontade que gere uma energia maravilhosa para que possa, não só para todos nós que estamos aqui, mas para os nossos que estão lá fora, que também precisam dessa energia tão abençoada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Pedi para a Juju para deixar essa coisa maravilhosa aqui, já que a nossa casa é casa de cura, nós sabemos que nós atuamos também às terça-feiras com cromoterapia, né? E nós precisamos de todas essas energias para o nosso fortalecimento, o nosso equilíbrio. Então é sempre importante nós termos flores na nossa casa, certo? E uma flor que ela traz todas essas energias, porque ela é colorida e o preço também é algo, né, acessível a cada um de nós, certo? É a flor do campo.
Então, é sempre importante nós termos na nossa casa, em primeiro lugar, porque qualquer mal olhado, pessoas que têm peso no olhar, ao adentrar na nossa casa, batendo a vista nas flores, já se quebra essa energia, né? E aqui nós temos essa bênção maravilhosa, que nós possamos também olhar com amor, né? Rever Deus, saber que Deus é este poder maravilhoso. E nós assim vamos mudando na nossa vida, porque nada muda se nós não mudarmos. E tudo depende única e exclusivamente de nós. Nós sempre imaginamos que são as outras pessoas que irão mudar a nossa vida. Quem vai mudar a nossa vida somos nós. Através do conhecimento, da força de vontade, da perseverança, este querer, eu quero, eu posso, eu faço, mas com conhecimento. Então nós precisamos sempre buscar conhecimento, nós precisamos sempre questionar as coisas, né? E não deixar com que as pessoas nos levem a nossa vida daquilo que elas estão falando. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas coisas são boas, importantes para certas pessoas e não são para nós, como medicamento também, né? Então nós precisamos ter este conhecimento, analisar, conversar com Deus, nosso Pai, conversar com os nossos mentores e ir buscando cada dia mais uma força para o nosso crescimento. Como disse a Juju, nós não combinamos nada, mas fechou um pouco aquilo que eu iria falar, que ela estava passando, daquilo que nós prometemos na espiritualidade e ao chegar aqui na matéria, o dia a dia, a preocupação, a ansiedade, o medo, uma série de coisas, bloqueia, né? Nós nos lembrarmos um pouco das orientações que foram passadas pelo plano espiritual e de nós nos lembrarmos também um pouco dos compromissos que nós assumimos na espiritualidade. Nós não adentramos numa encarnação, certo? Totalmente cegos, não existe isso. Antes da nossa reencarnação, nós sentamos com a equipe, o nosso anjo de guarda, os nossos mentores, e ali naquela mesa redonda, nós vamos analisar até que ponto nós poderemos chegar numa encarnação e esta encarnação ser útil para nós. Nós adentramos na vida para crescer e não para regredir. Então é isso que nós temos que verificar. Aí está a importância da vida. Então nós temos que analisar. Então nós temos o plano espiritual, o nosso mentor, e a gente naquela euforia de chegar até aqui, não, pode me dar tudo, e porque eu vou fazer, não faz. Chegando aqui as dificuldades, uma série de coisas. Então o mentor, ele é prudente. Ele tem conhecimento, então ele vai realmente analisando e dizendo, não, faça até aqui, deixe para novas oportunidades algumas coisas. E mesmo aquilo que foi selecionado pelo plano espiritual para facilitar a nossa encarnação, quando aqui nós chegamos, nós temos problemas. Nós temos problemas. Então tudo isso nós vamos analisando e verificando que realmente a vida não dá 100% a nenhum de nós. E que a felicidade, ela é momentânea. Então, se nós temos um espaço onde nós tivemos os nossos pais amorosos, convivemos bem, e em certo momento os nossos pais retornam à espiritualidade. Estava dentro da programação. É para que a gente tenha essa lembrança salutar, essa parte maravilhosa e continuar a nossa vida. E dar esses exemplos aos nossos filhos, aos vizinhos, aos alunos, caso nós estejamos vinculados na área de educação. E não para ficar chorando, se lastimando. A mesma coisa acontece também com casais, pessoas que realmente se dão bem. E de repente, né, ou a companheira ou o companheiro retorna ao plano espiritual, está dentro de uma programação. E daquele dia em diante a vida morre para o outro. Então tudo isso prejudica quem está na espiritualidade. Como também aquele que está na espiritualidade e não está se ajustando, ele vai prejudicar aquele que está na encarnação. Porque a vida continua. São espaços, são momentos, são tempos em que nós precisamos. Então nós precisamos buscar a doutrina, nos facilita em grandes conhecimentos, principalmente através do Livro dos Espíritos. Mais de 2.000 perguntas e respostas que nós vamos nos encontrar ali. Em algumas respostas vai realmente responder os nossos questionamentos, as nossas dores pessoais. Isso que é o importante, isso para o nosso crescimento. Então esse ajuda-te que o céu te ajudará, é o que o Divino Mestre Jesus. Então tem certos momentos que a nossa vida vai dar a impressão que a nossa vida parou. Mas não existe este parar
na espiritualidade. Então, certa vez aqui, obviamente, a modernidade aí está, a tecnologia nos ajudando. Então, hoje é tudo através de computadores, né? Esses trens maravilhosos, tudo fantástico. Mas, antigamente, não se tinha computadores. Então, isso era feito manual. Né? Então, mais para o interior, tinha, né, aquela pessoa que trabalhava, né, na ferrovia e que era chamado de lanterneiro. Era aquela pessoa, né, que ele ficava geralmente com um lampião e através de códigos, né, conforme ele realmente mexia com o lampião, obviamente o maquinista sabia o que ele estava falando. Se era para parar, se estava tendo um acidente, alguma coisa assim. Isso então foi anos e anos até essa tecnologia maravilhosa. Mas no interior, este lanterneiro, ele morava próximo ali. A sua casa ficava bem próxima. E um dia, a esposa dele não percebeu que o filho de 5 anos saiu ao encontro dele. E quando o menino estava próximo da linha do trem, ele já tinha, o lanterneiro, dado o sinal para que o trem passasse. Estava livre a passagem do trem. E naquele momento, então, ele se apavora. Por quê? Não daria tempo do trem parar. E nem daria tempo da criança atravessar a linha do trem. E naquele momento, naquela angústia, naquela situação, ele grita. Mas grita muito forte e muito alto. Pare! Aquela criança levou aquele choque. Levou aquele impacto e parou. A nossa vida também, de vez em quando, nós temos esse impacto de pare. Pare para pensar, pare para analisar, pare para mudar, para reformar, pare para questionar. É isso que nós temos que ver na nossa vida. Este parar não é castigo, como nós imaginamos, que tudo está dando errado, não. É para parar realmente, para fazer uma reforma pessoal, uma reforma interior em nós. E tudo isso nós vamos aprendendo. Então, muitas vezes nós temos que parar, sim, na nossa vida, né? Parar. Nós não paramos dentro da nossa casa e falamos, nossa, mas essa cortina está feia. Nossa, eu não quero mais essa cadeira. Não é assim? Não é um parar para depois começar realmente uma mudança? Por que nós não fazemos isso na nossa parte interior, na nossa vida, no nosso eu? Para que as coisas realmente... Nós temos uma situação de tudo aquilo fica ali parado. 20 anos nós fazemos sempre a mesma coisa. Sabe, nós não movimentamos as energias. E nós somos energia condensada. Então, o movimento faz parte da nossa vida. Quanto mais o movimento, obviamente, dentro da lógica, tudo nós temos que passar pelo crivo da razão, pela inteligência. Nós somos seres inteligentes. E nós temos que aproveitar a nossa inteligência e pôr em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas por que não está dando certo? Quando alguém nos dá uma receita de um bolo, de uma torta, quem está com fome nessa hora, não é verdade? Muitas vezes nós não acertamos pela primeira vez. Nós vamos tentando, muda aqui, muda acolá, e muitas vezes a receita fica até melhor do que a que as pessoas nos passaram. Então é a tentativa. É aí entra a fala do Divino Mestre Jesus. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, todo instante nós temos sim ajuda. E não existe o castigo na lei do nosso Pai Criador. E nós estamos aqui em transição. Nós estamos aqui, daqui a pouco poderemos retornar à espiritualidade. Talvez mudar de país faz parte da nossa vida. Então nós precisamos buscar esta fé, esta confiança. E saber que tudo pode acontecer, como acontece na casa do vizinho, na casa do primo, na casa de colegas. Por que não pode acontecer na nossa casa? Então, quando nós levamos a vida dentro de uma maior clareza, de uma fé maior em Deus nosso Pai, as coisas se tornam muito mais fáceis para nós. Não pesa tanto, não nos cria tantos problemas, tantos aborrecimentos, como muitas vezes acontece. Então, parar na nossa vida é sinal de mudança. Eu preciso analisar o que está acontecendo, o porquê que isso está acontecendo, para que depois nós possamos realmente analisar ou buscar realmente ajuda para que as coisas voltem realmente a um caminho correto e dali para frente nós vamos continuar fluindo até o momento de que haja necessidade do outro pare.
Aí quando vem outro para, nós vamos parar, nós vamos analisar e nós vamos então dar continuidade realmente, né, ao nosso dia a dia. O plano espiritual, eles estão sempre em contato conosco. Além do nosso anjo de guarda, além dos mentores, além dos nossos familiares que estão em condições no plano espiritual de nos ajudar. Então, quando nós precisamos de alguma coisa, nós vamos pedir a Deus, ao Cristo, vamos pedir ao nosso mentor, aos nossos anjos de guarda. Não vamos ficar pedindo aos nossos familiares. Não sabemos como os nossos familiares estão do outro lado, como eles estão aceitando o desencarne, como eles estão desenvolvendo na espiritualidade. Então, nós vamos pedir realmente ao Pai Criador e deixar com que os nossos familiares também busquem, né, o seu equilíbrio, o seu conhecimento e o seu fortalecimento. E assim nós vamos cada dia analisando. E muitos desses companheiros convivem conosco, os espíritos convivem conosco, passam, muitas vezes a gente sente alguma coisa. E tinha um espírito ainda novato na espiritualidade, e ele todas as vezes ele era atraído a um jardim. E lá naquele jardim tinha 3 homens. E aqueles homens então falavam de Deus, né? Falavam das coisas bonitas. E esses 3 homens frequentavam uma casa espírita ali por perto. Então, um dia da reunião, no outro dia, lá eles sentavam naquele banco e eles começavam, mas que coisa maravilhosa, olha aquela palestra, olha o que o expositor falou, mas que coisa linda, olha o Cristo, olha a espiritualidade. E esse espírito, então, se encantou com aqueles 3 homens, né, imaginando que esses homens, né, através desse encanto que eles tinham, né, pela casa espírita, que pudessem vir a ser realmente trabalhadores. Isso que é o importante na nossa vida. Não é só pedir, é trabalhar, é ação. Nós precisamos buscar, nós precisamos querer também ajudar e não só esperar receber. Então tudo isso nós vamos vendo nesta lei maravilhosa do nosso Pai Criador. E o Espírito então foi até a espiritualidade e comentou com os mentores. Mas ele estava tão ansioso, o mentor falou, olha, calma, não é assim, certo? Muitas vezes as pessoas só têm entusiasmo, mas não têm aquela força de vontade interior, porque para atuar também não é tão fácil, a pessoa precisa se reorganizar, é uma série de situações, certo? Ela vai ter decepções na vida e ela vai achar que porque ela está trabalhando com a espiritualidade, que é por isso que está acontecendo as coisas, o que não é. Então tudo isso, e mais o rapaz, o espírito estava tão entusiasmado e trouxe, né, um dos mentores. E obviamente dentro do conhecimento, a tecnologia, eles atuam através do nosso campo mental. Eles leem o nosso pensamento, eles nos ajudam no nosso equilíbrio, eles podem realmente retirar energias negativas, eles podem ter o conhecimento e a condição, a capacidade de muitas vezes levar companheiros, pessoas que estão próximas de nós. Então tudo isso, tendo o conhecimento e a condição, eles fazem. E o mentor veio e ouviu realmente que é o entusiasmo daqueles 3. E o mentor então começou, né, através da intuição, começou a conversar mentalmente com eles, para que eles fossem até a casa espírita, para que eles se apresentassem, para que eles buscassem cursos para poder se melhorar. E conforme o mentor ia jogando na cabeça dos 3, né, uma boa atitude, uma mudança, eles iam rejeitando a ideia do mentor. Um dizia, ah não, eu não posso porque eu tenho filhos pequenos, eu tenho que cuidar dos meus filhos pequenos. Ah, outro, eu não posso porque a minha esposa é de outra religião, ela não vai aceitar. O outro disse, não, eu moro muito longe. Então os 3 não absorveram a bênção maravilhosa da intuição e do convite que estava sendo feito pela espiritualidade maior. E o mentor, então, o rapaz ali, o espírito jovem ali, ele falou, não tem condições, porque os 3 são TBC. E o espírito não entendeu, mas TBC, o que significa? Ele disse, turma da boa conversa. É o que muitas vezes acontece conosco, né? Se eu melhorar, se eu ganhar na loto, eu vou ajudar, eu vou trabalhar, eu vou fazer tal coisa. Quando os meus filhos crescerem, eu vou trabalhar, eu vou fazer tal coisa. Ah, eu vou ser caridoso, eu vou trabalhar no centro, eu vou trabalhar em outro local. E o tempo vai passando.
E o tempo vai passando. Será que dará tempo? Então, tudo isso, nós é que vamos vendo. É decisão. Eu vou, eu faço, certo? E o amanhã sempre ficará na mão do nosso Pai Criador. O hoje nós podemos aqui manipular, resolver os nossos problemas, sonhar para coisas positivas amanhã, mas o amanhã vai ser sempre de Deus, nosso Pai. E assim é que cada momento nós vamos buscando, cada momento nós vamos crescendo, para que as coisas realmente fluam na nossa vida, né? Então, quando realmente chegar o momento do para, e às vezes esse para é brusco, é instantâneo, mas não é castigo do nosso Pai. É porque Deus está confiando em cada um de nós e sabe que nós temos a total capacidade, através da fé, através da perseverança, através da busca do conhecimento, solucionar aquilo que está chegando até nós. E assim aconteceu, nós sabemos que nós, espíritas, nós temos, né, alguns termos que nós usamos, né? A gente não diz morrer, a gente diz desencarnar, né? Voltar à matéria, reencarne. Em uma casa espírita, eles criaram um papagaio desde pequenininho. E, obviamente, o papagaio aprendeu tudo isso, né? Todas essas palavras ele sabia. Mas, de repente, num dia, chegou uma pessoa que tinha um envolvimento espiritual mais grave, uma série de situações, e essa pessoa, então, começou a jogar cadeira e aquela situação dentro do centro espírita e aquela coisa, e o papagaio, coitadinho, pulava daqui, se escondia de lá, né, para não levar a cadeirada. E quando tudo já estava na paz do Divino Mestre Jesus, o papagaio olha e diz: ufa, por pouco eu não desencarnei. Tá vendo? Nem sempre nós conseguimos aprender, e ele aprendeu. Então, quem tem força, fé e tem força de vontade, tudo consegue. Uma boa noite a todos vocês.